Abrem, por favor, a palavra do Senhor. Se os irmãos estão com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, podem acompanhar. Se os irmãos não estão e querem acompanhar aqui na projeção, que o Senhor abençoe a todos e continue abençoando. Que nos diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Gênesis 3,15 nós sabemos que a Bíblia já estava anunciando aquilo que já havia sido programado desde a fundação do mundo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Isaías 53, as profecias já anunciavam o sofrimento de Jesus, o sofrimento do cordeiro que seria imolado, o cordeiro que pagaria o preço por nós. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Já no texto de Mateus, ele vem à terra e ele é anunciado, ele salvará o seu povo do pecado deles, em Mateus 1:21. E nós sabemos que lá no Getsêmani, Jesus, o Cordeiro Santo, obediente, diz o seguinte: indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, obediente até a morte, morte de cruz. Lá na cruz, ele diz algumas palavras, dentre elas, ele ora ao Pai dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Já estavas no Cordeiro de Deus todo o pecado do mundo. Todo o pecado do mundo estava em Jesus, e estando todo o pecado do mundo em Jesus, ele se separa do Pai, porque Deus não tem nele pecado algum, ele é totalmente santo. E ainda na cruz, ele finaliza o seu ministério dizendo: está consumado. Está consumado. E ao finalizar a sua obra, como cordeiro, ele é sepultado. E em Mateus, Marcos, Lucas e João nós temos esse registro. E as mulheres, olha, eu tenho que admitir, como são corajosas as mulheres. Não foram os homens que foram primeiro ao túmulo de Jesus, mas foram as mulheres. E chegando lá, a Bíblia diz que houve um terremoto. E como um raio, os anjos de Deus removeram a pedra que estava no túmulo. E ali o corpo foi ressuscitado. Os soldados, tomados de medo, de pavor, caíram no chão e fingiram estarem mortos, para que não lhe fizessem mal algum. E as mulheres foram se aproximando, e os anjos ali ainda presentes abordaram, dizendo: não temais, não temais. Vós buscais a Jesus que foi crucificado e que foi aqui enterrado, mas ele aqui não está mais, porque ele ressuscitou. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. E naquele túmulo havia alguns poucos elementos. Havia tecido que o cobria,
e havia também um tecido que curiosamente cobria o seu rosto e a sua cabeça. E interessante que somente no livro de João nós temos esse relato. João 20, verso 7 diz: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Os estudiosos pesquisaram e viram que o lenço estava dobrado. Qual a importância de ter um pequeno lenço que cobria o rosto e a cabeça de Jesus está dobrado? Talvez alguns aqui nem sabiam deste detalhe. O lençol, da forma que ficou, deixou a prova de que houve um mover sobrenatural, porque por mais cuidadosa que fosse uma pessoa retirar Jesus de lá, ele permaneceu exatamente como o corpo estava. Somente o corpo não estava. Mas o pequeno lenço estava dobrado. O que significa isso? Significa que para a cultura da época, especificamente para o judeu, quando um senhor e mestre fazia as suas refeições, o servo preparava aquela mesa, e após o preparo estar ali finalizado, ele se ausentava e ele se escondia, de forma que nem via o seu senhor fazer a refeição. E após finalizar a refeição, o senhor vinha de encontro ao seu servo. E o seu servo indo até a mesa, observando que o lenço, o guardanapo, aquele tecido, estava amassado e jogado sobre a mesa, significa que a refeição estava completa, ou havia saciado o desejo do seu mestre senhor. E ele fazia de forma ritualística, limpava-se as mãos, a boca, a barba, amassava e jogava sobre a mesa. Mas tinha uma situação especial, que por ser especial, mesmo que o seu senhor se ausentasse da mesa, o servo não poderia, sob hipótese nenhuma, tocar na mesa, e muito menos fazer a retirada da mesa. É quando aquele lenço ou guardanapo de tecido estava dobrado sobre a mesa. Porque a mensagem daquele lenço dobrado significa: eu voltarei. O lenço dobrado no túmulo é a mensagem: eu voltarei. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, eu não sei dizer quantas vezes esses textos, mas eu não me lembrava do lenço. Um lenço só está em João 20, verso 7. O lenço foi deixado dobrado. E os judeus entenderam: o Rei dos Reis voltará. E há de completar a sua boa e perfeita obra. O lenço está dobrado. Nós temos aqui a mesa posta. Vou pedir por gentileza, Massal e Silvia, que por gentileza apresente à igreja os elementos da Santa Ceia. Oremos, consagremos ao Senhor as nossas vidas e a tudo quanto iremos fazer aqui, porque é um momento fundamental. Aqui nós temos os elementos, conforme a encenação e maravilhosa encenação. O pão representa o corpo de Cristo que foi moído. O cálice representa o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, pagando-se o preço pelos nossos pecados. Senhor, aqui temos estes elementos. Eles representam aquilo que lemos e entendemos a respeito da Tua palavra. E fazemos aqui agora em obediência à Tua palavra.
Senhor, nos dê a graça, em nome de Jesus, para que não façamos, ó Pai, nem de maneira equivocada, nem de maneira displicente. Porque sabemos da importância e da seriedade que existe neste momento. E ao mesmo tempo fazemos em obediência ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que vão participar deste momento, possam nesse instante, meu Pai, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelas suas falhas, para que em nome de Jesus, esse momento seja um momento especial, e não, ó Pai, este momento venha contra nós, para que não passamos a ser réu, ó Pai, e nem julgados como culpados pela sua morte. Por isso, a tua palavra nos diz, se julgarmos a nós mesmos, não precisaríamos de sermos julgados. Então, por isso, cada um de nós façamos uma autoavaliação, mas que o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, faça a sua obra redentora na nossa vida em nome de Jesus. E que o sangue da cruz nos redime de todo o pecado e nos arranque toda a culpa em nome de Jesus. Jesus, seja servido os elementos. Aqueles que já foram batizados podem participar da Santa Ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Igreja de Jesus Cristo, como corpo e em unidade com o Senhor, nós comamos e bebamos juntos para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia, Senhor. Aleluia. Bendito o teu santo nome. Bendito, 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 bendito nas maiores alturas. Bendito, bendito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito é o teu santo nome. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa e maravilhosa obra. Bendito seja o teu santo nome. Obrigado, pois tu és o nosso Cordeiro Pascal. Tu és a nossa Páscoa. Tu és a nossa estrela da manhã. Bendito seja o teu santo nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a sua igreja sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor Jesus. Amém. Porque o Senhor deixou o lenço dobrado, o Senhor voltará. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, amados. Tenham todos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém?